ok, o que é que eu vou fazer agora? Não é? Eu detesto ter um horário para ter que trabalhar. Quais é que foram os maiores desafios que se calhar que tu acabaste por enfrentar e o que é que aprendeste também com eles? Essa é uma pergunta que é mesmo desconfortável, mas ao mesmo tempo também tem que se tornar confortável para responder. Há aqui coisas que de um lado funcionam muito bem e depois para outras é o descalabro. Ele nunca mais me vai recomendar, mesmo que ele até goste muito de mim, eu não fiz um bom serviço. Não é que a gente não tem tempo, mas é que não queremos enfrentar a realidade, muitas vezes, não é? Temos muitas áreas, indústrias diferentes, problemas diferentes de clientes. A malta foca-se muito em criar conteúdo e produtos para eles. E não somos nós que o vamos comprar. Até pode ser feio, mas a verdade é que aquilo é para o cliente e aquilo tem é que converter. Racionalmente percebemos isso, emocionalmente não aceitamos isso. Pontos fortes e fracos de ser mulher no empreendedorismo. Cara, não há tanta gente que capitaliza em cima disso. Isso aí faz-me confusão, sinceramente. Só me apetece mandar toda a gente com os porcos e dizer, vou fechar isto. Isto cheira-me a ChatGPT. Eu acredito que a inteligência artificial vem criar, ou já está a criar, a nova geração de copywriter. Tu notas que é mesmo falta de bom senso, falta de consideração, falta de conhecimento? As pessoas são demasiado preguiçosas para fazerem elas. Quando nós mais partilhamos é quando nós mais também ganhamos. E esse foi o momento em que eu entrei mesmo no foguetão. Sejam muito bem-vindos ao Rocketcast, um podcast onde eu estou a reunir especialistas, líderes e gestores que estão a moldar o futuro. Hoje tenho comigo a Marisa da Bizi. Marisa, bem-vinda. Olá, Ricardo, obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz. Claro que sim, tu tinhas que vir. Marisa, para quem não te conhece, é aquela pergunta básica só para dar aqui o contexto e as pessoas poderem te conhecer aqui um bocadinho e aquilo que tu fazes, o que é a Bizi, porque acho que tens aqui muito valor para aportar. Boa. Então, olha, eu sou a Marisa e basicamente aquilo que eu faço é brincar com as palavras. Ou como eu sou muito fã de Harry Potter, eu faço magia com as palavras. É preciso tu vendas alguma coisa, seja uma ideia, um produto, ou o que quer que seja, e eu faço com que esse produto ou essa ideia se torne atrativo para quem o vai comprar. E isso é aí que entra a parte do copywriting. Eu sou copywriter, a Bizi é uma agência de copywriting também, e é isso que nós fazemos a nível profissional. Agora, quem é que é a Marisa? A Marisa é uma idiota, no verdadeiro sentido da palavra, mas acho que é preciso ser quando a pessoa é copywriter. E ainda mais numa área extremamente criativa. Completamente. E é preciso tu às vezes arranjares aquelas ligações do arco da velha, tipo como é que tu associas podcast a um rio, coisas assim mesmo do arco da velha, que é para conseguirmos chamar a atenção das pessoas. Dá ideias que isto, eu posso precisar sempre de ideias. Pá, imagina um podcast e um rio. O podcast é como um rio, ele tem que começar e para ele sair da pedra, não é? Para ele começar a jorrar água, custa um bocadinho, mas a partir do momento em que a coisa já vai em velocidade de cruzeiro e siga para bingo, não é? Então é preciso arranjar assim essas coisas assim. E eu gosto muito de ser idiota por causa disto, acho que me trouxe aqui esta profissão por causa disso. Tenho às vezes um bocadinho de pena da minha esposa que está em casa e que tem que aturar estas coisas, mas ela é o meu terra a terra e a gente até se complementa. Portanto, a nível profissional faço magia com as palavras, a nível pessoal sou uma pessoa muito dedicada à família, uma pessoa que tem a família e a coragem como os seus principais valores, coragem para fazer acontecer, para que a família também tenha o que é preciso, e muito resumidamente é isso. E acaba por ser bastante bonita a questão da coragem e a família. Aqui, tu estás numa área extremamente criativa e é muito antes do design, é muito antes, se calhar, das pessoas. Se calhar o primeiro impacto é a imagem bonita, mas tu estás depois, se a pessoa se vai ligar com o conteúdo, acaba por ser aqui um meio termo. Mas eu queria perceber contigo, era como é que nasceu a Bizi, como é que tu chegaste aqui ao caminho do copy, porque... parte criativa estava a imaginar, vai para design, vai para gestão de redes, vai para algo desse género, mas não, vou fazer textos. É que geralmente se calhar até podia, vou para a escritora, escrever livros, não, vou para copy. Como é que chegaste aqui? Olha, posso-te dizer que foi um caminho tudo menos reto, imagina. Eu fiz a escolaridade dita normal até ao 9º ano, chega ali ao secundário e a gente tem que escolher. Então a gente vai para humanidades, vamos para CTs, vamos para quê? E eu que não tenho jeito absolutamente nenhum para desenhar e para design, fui para onde? Fui para artes. Porque a minha cena era, vou fazer cinema, não é? Vou trabalhar com cinema. Então fui para artes, fiz ali o secundário. Depois cheguei à conclusão que aquilo se calhar não ia ser assim tão fácil em Portugal e entrei na universidade para um curso de línguas. Ou seja, vou melhorar aqui os meus conhecimentos de línguas estrangeiras porque assim se calhar também vou ter mais oportunidades. Chego lá a um curso de tradução. E eu, errei outra vez. Ainda não é desta. Ainda não é desta. Mas saí do curso e havia há uma mas coisa... Mas chegaste a terminar o curso? Terminei o curso, sim. Terminei o curso e ainda, assim,
pá, naquelas vibes que às vezes uma pessoa tem, que lá está, vai no curso do RIA, não é? Tipo, não, acho que vou fazer uma pós-graduação. Eu não gosto, mas até vou fazer uma pós-graduação. E lá fui fazer uma pós-graduação, que também terminei em tradução. Mas, opá, eu acho que ainda estava naquela de me tentar encontrar, mas daí é que já estava o bichinho de texto. Já estava o bichinho de texto, já estava o bichinho de empreendedorismo. Eu não fazia ideia disso, mas várias pessoas me disseram isto quando eu abri, numa altura, uma agência de viagens, que é, eu lembro-me de tu me dizeres que tu não ias trabalhar para ninguém e tal, que ias ser a dona do teu próprio negócio. Eu não me lembrava daquilo, mas faz todo sentido. Alinha-se já lá estava. Yeah. Tanto é que eu saí da universidade, queria logo um negócio de tradução, detestava aquilo. Então arranjei pessoas para fazer aquilo por mim, eu vendia, eles faziam. Pá, foi uma cena assim surreal. Pá, voltas, baldrocas, fui trabalhando noutras coisas, vivi no Algarve durante quase 2 anos. Lá está, sempre naquela... Sítio horrível para morar, pá. É um bocado, ei, experimenta passar um inverno inteiro no Algarve, tu ficas maluco. Só há 2 sítios para tu ir, ou vais para o shopping, é pá, chato, às vezes torna-se chato, ou vais para o casino, que é para gastar dinheiro. Porque é o único sítio onde se passa uma coisa interessante. Pá, não dá. Eu passei lá o primeiro inverno e disse, não vou passar outro, eu vou ficar maluca aqui. Então voltei para cá e não sei o quê. Pá, foi assim mesmo, trocas e baldrocas. Na agência onde eu estava a trabalhar por conta de outra agência de viagens, comecei-me a perceber que eu vendia muito bem. Não só assim frente a frente, mas especialmente por e-mail. Eu era das pessoas que melhor vendia por e-mail. Depois a coisa começou a despontar, abria uma agência de viagens com um sócio, a pandemia mandou aquilo abaixo e eu pensei, ok, o que é que eu vou fazer agora? Não é? E então nessa altura já tinha começado um negócio online, que era um negócio que estava ligado à parte da assistência virtual, porque mesmo eu já tendo a minha própria empresa de viagens, havia uma coisa que me chateava muito, que é, eu tenho uma morada onde eu tenho que ir trabalhar, eu tenho um horário onde eu tenho que ir trabalhar, eu detesto ter um horário para ter que trabalhar. Não porque eu não o cumpra, mas porque se me apetecesse ir de férias, como é que eu ia fazer? Ia fechar a porta? Como é que eu ia vender, não é? Então comecei a procurar assim algumas alternativas de negócios digitais. Encontrei a assistência virtual, foi uma coisa que até foi a minha esposa que começou a fazer. Veio a pandemia, eu não gostava de fazer aquilo, porque lá está, eu sou idiota, não sou organizada, são 2 coisas diferentes. E comecei a ler mais sobre escrita. Encontrei um super livro que é o do Donald Miller, o Building a Story Brand, e foi a partir daí que eu comecei a perceber o que é que eu já fazia para trás. Eu, na altura que estava no Algarve, era eu que lidava, por exemplo, com reclamações dos hotéis e os clientes voltavam na mesma, portanto claramente ficava bom. Significa que era bom se reclamavam e depois ainda voltavam. Exatamente, é porque a coisa corria bem. E depois também na agência aquela cena de vender muito bem por e-mail e não sei o que mais, e eu, então acho que é isto. E comecei-me a aventurar, comecei a arranjar os primeiros clientes. A primeira vez que eu fechei aquilo que na altura me parecia um iTicket, que era na casa dos 500 euros, foi precisamente a escrever. E a coisa depois, a partir daí sim, foi-se desenrolando. Consegui perceber exatamente o que é que eu queria fazer. Adorava aquilo que fazia, adoro ainda hoje aquilo que eu faço. Lá está, são coisas diferentes todos os dias. Hoje eu estou a escrever para uma clínica, amanhã já estou a escrever para um infoproduto. É a vantagem muitas vezes de trabalhar com agências, não ter um produto próprio, não sermos um SaaS, não sermos uma empresa que fabrica um produto próprio, porque facilmente aparecem realidades diferentes. Eu acho que é a coisa engraçada que tu tens, eu também tenho, que é temos muitas áreas, indústrias diferentes, problemas diferentes de clientes e que nós estamos sempre a trabalhar com desafios diferentes. Se calhar na área criativa, uma agência de comunicação que vem ter connosco para desenvolver um site funciona muito bem em determinadas tecnologias, depois vais para uma loja de bairro, de rua, e aquilo é o pior que se pode fazer. Portanto, acho que acaba por ser muito, muito giro. Isso é... e nós sentimos isso, e tu também, que é ok, por exemplo, nós no nosso caso vamos desenvolver uma aplicação, vamos desenvolver uma loja, mas ok, dependendo do nicho, até o produto que nós vamos oferecer pode ser diferente e vai ter que ser diferente, porque há aqui coisas que de um lado funcionam muito bem e depois para outras é o descalabro. E aí acho que é a parte gira de nós em estilo agência, que é não temos um produto que é vamos para todo lado, vamos experimentando áreas diferentes, sendo que depois, não sei quanto a ti, eu tenho, por exemplo, áreas que nós não trabalhamos, porque vimos aqui, aquilo não é uma área que se calhar consigamos agregar tanto valor, então aqui se calhar não trabalhamos. Agora, há outras que conseguimos já dominar, porque já temos muito bons clientes há muito tempo, que já dominamos aquilo muito, muito facilmente. Totalmente. E imagina a quantidade de coisas que uma pessoa aprende. Porque, é isso aí está. É que é muito giro. É que
Eu hoje sei coisas e consigo às vezes manter conversas com pessoas que se calhar olham para mim e pensam: como é que ela sabe isto, não é? Tipo, coisas relacionadas com investimentos, coisas relacionadas com... Pá, eu nunca trabalhei E tu escreves, tu tens que aprofundar Exatamente, aquilo. tu tens que ir aprender o que é que ali está e por causa disso tu acabas por aprender mesmo muitas coisas para ti. Eu há 1 ano e meio, mais coisa menos coisa, inscrevi-me no ginásio. Pá, eu nunca trabalhei com fitness, ou seja, nunca fui PT, nunca fui nada que se pareça, mas eu já escrevi tanto para nutricionistas, para PTs, para ginásios, para não sei o quê, que o primeiro story que eu pus no ginásio, porque toda a gente sabe, só se vai ao ginásio se puser o story, né? Então, a primeira story que eu pus lá no ginásio, a primeira resposta que eu recebi foi: então, caíste no copy? E eu, escrevi tanto que agora já me convenci. Pá, e tu aprendes mesmo muito sobre muita coisa e aprendes muito sobre o que está do outro lado, ou seja, da pessoa que vai ter que interagir, por exemplo, como aplicar a aplicação que tu crias, com o produto que tu estás a vender. Tu tens que ser aqui quase como mediador entre o iluminado que quer vender, do qual eu também faço parte, porque eu também vendo coisas e também sou essa iluminada, e a pessoa que tem que ser iluminada para comprar também. E depois aqui tu acabas até por ganhar know-how. Por exemplo, tu tens alguém do setor imobiliário que quer vender a um determinado tipo de público. E tu, como já tens o know-how desse público, porque já trabalhaste com ele, já validaste, consegues aqui trocar sinergias porque sabes qual é que são as dores de um lado, sabes o que é que os outros querem vender e podes dar ali dicas de o que é que vai funcionar e não. E do que é que pode resultar pela nossa experiência, o que é que podemos fazer. Eu acho que é um dos grandes mais-valias de empresas do nosso género, é isso, que depois nós aprendemos muito com os clientes e muitas vezes aprendemos para nós, que é ver o que é que eles estão a fazer, está a resultar para eles e nós, ok, vamos cá copiar por nós. Exatamente. Faz parte. Claro, assim sim. como eles aprendem muito connosco, porque nós acabamos por lhes dizer: olha, não vais por esse caminho porque vai resultar mal, ou nós já testámos X aplicações, já validámos X processos, já fizemos X automações e tu podes implementar isso. Portanto, é sempre aqui uma troca de conhecimento brutal que, como não temos um produto próprio, trabalhamos com várias soluções, porque cada cliente é um cliente diferente, acaba por ser giro, é que tu depois aprendes também muitas coisas para ti. Mesmo. Aqui, Marisa, fazendo aqui uma ponte e vendo aqui, porque muitas vezes há algo que eu tento sempre bater muito, e que montar um negócio não é algo trivial, e que gerir o negócio, isso eu, seja no podcast, seja em palestras que estou, porque senão passa-se aqui a ilusão muito que é tudo muito bonito nas redes sociais, isso... E não é. E eu queria perguntar-te quais é que foram, digamos, os maiores desafios. Não vou dizer problemas porque não há problemas, existem desafios. Quais é que foram os maiores desafios que se calhar que tu acabaste por enfrentar e o que é que aprendeste também com eles? Boa. Olha, essa é uma pergunta que é mesmo desconfortável, mas ao mesmo tempo também tem que se tornar confortável para responder. Eu acho que o primeiro grande desafio... E desculpa, quanto mais falas disso, começa-se a tornar... Normal. Começas a ficar em paz com isso, eu acho. Eu acho que o primeiro grande problema para qualquer pessoa que começa um negócio, e eu, lá está, também passei por isso, certeza que tu também, é eu não. Eu não passei por nada disso. Foi tudo perfeito, malta. Foi tudo perfeito. É aquela coisa de... Nós temos muito aquela vontade de chegar a toda a gente e a todo lado, e não dá para chegar a toda a gente e a todo lado. Pá, eu estou sentada aqui, mas eu sou uma pessoa de 1,5 m. Obviamente eu não chego a todo lado. Mas não mesmo... pusemos a almofadinha ali por baixo, não. Está ok. Mas mesmo aquelas pessoas que são mais altas, imagina um jogador de basquete, quase 2 metros, etc., nem ele às vezes consegue chegar às prateleiras maiores, não é? às prateleiras mais altas. Eu estou a dizer isto porquê? Porque nós também não conseguimos chegar a toda a gente. Porque se hoje vem este cliente A que me diz que quer, por exemplo, o copy, ele tem várias coisas, não é? Existe o copy de redes sociais. Se eu estou a fazer copy para redes sociais e ele me pede coisas do LinkedIn e o outro pede-me do Twitter e aquele pede-me do Pinterest e não sei o que mais, o que é que vai invariavelmente acontecer? Eu vou ter que estar sempre a disparar a minha atenção para todos os lados e eu não vou conseguir entregar uma coisa que é boa a esse meu cliente. O que é que vai acontecer? Vai chegar a uma altura em que esse cliente vai deixar de ser cliente. Ele nunca mais me vai recomendar, mesmo que ele até goste muito de mim, eu não fiz um bom serviço. Então, no início custa muito nós dizermos que não. E ainda hoje a mim me custa às vezes dizer que não, mas é das coisas mais poderosas que nós podemos fazer, porque estamos a afunilar muito aquilo que nós fazemos, estamos a tornar a nossa empresa mais eficiente, estamos a fazer com que os nossos colaboradores também sejam mais eficientes e estejam mais confortáveis no trabalho que estão, porque houve uma altura que eu cheguei ao ponto
eu vou trazer para aqui uma imagem muito visual, mas imaginem, pronto, cabelo, não é? Já viram aquela imagem em memes e em filmes, etc., de uma pessoa completamente descabelada, tão cansada que está. E eu cheguei a ver isso acontecer. E epá, é horrível. É horrível porque tu estás cansada, não é? Mas, não sei, eu acho que é injusto, mas tu esperas que a tua equipa não esteja tão cansada e te dê aquele boost. E isso não acontece, porque eles também estão ali naquela roda viva. Então, a primeira super aprendizagem que eu tive foi isso. Escolhe um caminho, foca-te nesse caminho. E eu no início soube que era a parte da escrita, mas a parte da escrita é escrever muita coisa. E eu tive que me focar naquilo que eu sabia fazer. Por exemplo, eu não sou muito boa em design, então não ofereço coisas que tenham design. Redes sociais é uma coisa que se vende bem? É, mas eu não consigo entregar bom design a alguém, então possivelmente eu não vou fazer Instagram. Posso trabalhar no LinkedIn, posso trabalhar num blog, posso dar o copy que a pessoa tem, depois ela internamente tem alguém para fazer essa parte do design, tudo certo. Mas eu só sei que eu consigo entregar uma coisa de qualidade ali. E se for para fazer copy de websites, que é preciso design também. Eu não entrego o design, mas eu entrego a estrutura. Olha, faz assim, assim, assado, explica à pessoa como é que é para ficar, peço para me enviar depois do design estar feito, que é para também ver se ficou como eu tinha pensado. Ou seja, arranjar aqui algumas alternativas para isso, mas focar nessa parte da escrita. A segunda aprendizagem foi olhar mais vezes para números, porque a gente deixa os números para depois. Tipo, não tenho tempo. Não é que a gente não tem tempo, mas é que não queremos enfrentar a realidade, muitas vezes, não é? De perceber que se calhar este cliente é um cliente que nós até gostamos, mas ele não dá lucro. De perceber que estamos a trabalhar 10 horas por dia e chegamos ao final do mês e não ficou nada do nosso lado. De, às vezes não conseguir receber salário por causa disso, porque também tens de pagar às outras pessoas, também tens outras responsabilidades. Então não olhar para números fez com que eu, por exemplo, perdesse algumas oportunidades de investimento, fez com que eu mantivesse clientes que não fazia sentido manter, só porque curtia deles, gostava daquilo que fazia, etc. Fez com que eu não conseguisse perceber mais em cima do acontecimento o que é que realmente estava a funcionar, o que é que não estava. Imagina, nós temos X canais de comunicação. Se este aqui não nos está a trazer absolutamente nada, quando eu digo absolutamente nada tínhamos um objetivo para ele, não está a ser cumprido, mas será que está a trazer outras coisas? Queríamos leads dali, mas está a trazer alcance pelo menos, para levar leads para o outro lado. Ou seja, não fazer este acompanhamento é um tiro no pé. Porque tu depois estás a conduzir um negócio e estás assim, estás completamente tapado. Vais vivendo no dia e não vivendo no médio e longo prazo, que é para aí que tu devias estar a trabalhar. Então, opá, essas duas aí eu acho que qualquer pessoa que esteja a começar um negócio vai ser das duas coisas talvez que mais vão doer, mas eventualmente se tivermos pessoas também para nos guiarem nisso, vamos dizer, não é? Nós conseguimos lá chegar. A terceira grande aprendizagem não é tanto para mim, mas são coisas que eu já vi os meus clientes a fazer, que é a malta foca-se muito em criar conteúdo e produtos para eles. E não somos nós que o vamos comprar. São as outras pessoas que os vão comprar. Nós fazemos 3 peças de conteúdo de 3 formas diferentes. E há uma que eles não gostaram nada, mas é essa que está a dar certo. A outra que eles adoraram, está a dar errado. Onde é que a gente vai apostar as nossas fichas? É no que está a dar certo, não é? Pá, eu sei que dói. Eu sei que dói não fazermos coisas que sejam boas para nós, não é? Mas nós... as coisas não são para nós. Quando temos um negócio não são para nós. É para Exatamente. o cliente. Exatamente. E às vezes falta aquela linha ténue em que nós racionalmente percebemos isso e emocionalmente não aceitamos isso. E quanto mais cedo nós aceitarmos que não é o que nós gostamos que vai necessariamente funcionar, mas os números é que vão falar por isso, melhor vai correr a nossa jornada. Isso é curioso, que ainda ontem estive em reunião com um cliente e batemos exatamente nisso, que é ele veio com um pedido para fazer uma alteração no site que tínhamos desenvolvido e para adicioná-lo a uma área para um pedido de orçamento na homepage, mas que ele não gostava nada daquilo. Ele detestava e detesta por completo ter aquilo no site, mas a verdade é que quem lhe faz o tráfego, por A mais B, conseguiu comprovar que aquilo iria funcionar e que aquilo era necessário para aumentar a taxa de conversão de leads, de visitas para leads, e então ele, no fundo, voltou com a palavra atrás e não, vamos implementar isto porque não resulta. E a verdade é que quando nós implementamos as coisas é para os clientes, não é para nós. E ele ali queria ir muito pelo lado da estética, ter as coisas bonitas, ter as coisas certinhas, só que não era só estética. Aquilo por vezes até pode ser
a coisa mais feia que existe, mas obviamente a estética é importante, não vamos dizer que não, mas até pode ser feio, mas a verdade é que aquilo é para o cliente e aquilo tem é que converter. E não é aquilo que nós gostamos ou não. Eu costumo dizer muitas vezes, e se calhar isso foi um dos principais pontos, que é, muitas vezes eu hoje faço coisas que não gosto ou não são do meu agrado, mas a verdade é que para a empresa sou o melhor, não é a minha vontade, é o que para a empresa resulta. O que é? E, sim, eu digo muitas vezes, eu se pudesse, eu nunca tinha o escritório no sítio que tenho, que é no centro da cidade, tenho que apanhar trânsito, nunca tenho estacionamentos, estou sempre a levar com multas, portanto, se eu pudesse, não era ali, mas não é aquilo que eu quero, é aquilo que a empresa precisa e eu respondo à empresa. E às vezes isso acontece muito, que é esquecer-se que aquilo não é para nós, mas sim para os clientes. Eu já era pequena e eu dizia, eu quero me reformar aos 50. E toda a gente se ria de mim. Pá, não, tu tens de estar sempre a construir para aquilo que vem dali para a frente, para a tal vida que tu disseste que querias construir. Se eu subscrevo e assino por baixo... Ok, eu vou desistir, mas hoje não. Amanhã. Para que é que eu vou gastar energia a pensar nisto? Eu não controlo isto. Pontos fortes e fracos de ser mulher no empreendedorismo. E eu acho que também nunca pensei nessa parte de ser mulher ou deixar de ser mulher nesta parte do empreendedorismo. Porquê é que tem salários diferentes? Se faz exatamente o mesmo... Pegas num contexto mais de operadores fabris e levas a mesma notícia. As respostas vão ser completamente diferentes. Exatamente. E não esquecer também do propósito também de termos criado aquilo. Imagina... Isto é uma coisa que eu me lembro mesmo, a outra não me lembrava, mas eu lembro. Eu já era pequena e eu dizia, eu quero me reformar aos 50. E toda a gente se ria de mim. Mas a minha ideia, não é tanto o número 50, mas é eu quero ter à vontade para conseguir chegar a um ponto da minha vida e escolher se quer trabalhar ou não. E chegar a um ponto da minha vida em que eu consiga aproveitar os frutos do meu trabalho também. Eu quando crio um negócio é sempre para potenciar essa minha visão, para potenciar a visão de, por exemplo, agora vai nascer a minha filha, não é? E quando ela estiver na escola, eu não tenho que pedir a ninguém para ir ver uma cena qualquer dela na escola. Se ela tiver que ficar em casa, não tenho que pedir a ninguém para termos de ficar em casa, não temos que meter a baixa, não é um 31 porque não vamos receber aquele dia, etc. Então, se essa foi a razão de eu ter criado o negócio, e se eu já estou a pensar num patamar daqui a não sei quantos anos, eu tenho de construir tudo o que preciso de fazer para chegar até lá. Não é construir um negócio com, hoje não me apetece trabalhar, então hoje não vou. Amanhã não me apetece fazer um podcast, então afinal não vou. Não, tu tens de estar sempre a construir para aquilo que vem dali para a frente, para a tal vida que tu disseste que querias construir, para o propósito que tu quiseste trazer aqui para o negócio. E uma pessoa às vezes relembrar-se um bocadinho disso, de que não pode ser como nós queremos hoje, tem que ser com a visão que nós vamos ter daqui para a frente, é o que mais ajuda. Há imensos dias em que não apetece fazer nada. Só me apetece mandar toda a gente com os porcos e dizer, vou fechar isto, porque às vezes há essa vontade. Às vezes há muitos dias que eu só penso, eu estava tão bem sossegadinho na minha vida. Não é? Trabalhar por conta de outrem, chega às 5 sais, chega às 6 sais. Eu digo isso muito porque eu, quando fui despedido da última empresa que estava, por causa do layoff, eu estava com muito bom salário e hoje não ganho nem metade disso. E eu às vezes penso, se tivesse estado sossegadinho e tivesse arranjado outro ir na mesma onda, hoje há dias que há apetece. Apetece mandar tudo com os porcos mesmo. Eu, na última empresa onde eu estive, eu tinha um bom salário, eu trabalhava perto de casa, eu saía, tirava o carro da garagem, metia o carro noutra garagem, não tinha que me molhar sequer. Era certinho, recebia 14 vezes por mês, tinha um subsídio de alimentação. E ainda ganhava prémios para ir de férias e o caraças. E às vezes é mesmo, o que é que eu fui fazer? Só que se depois nós começarmos a racionalizar a coisa, e se eu fizer uma lista de prós e contras, eu tenho muito mais prós do que contras na lista de eu prefiro estar assim. Porque isto hoje passa. E há uma pessoa no Brasil, não sei se tu conheces, que é a Priscila Zila, ela está muito relacionada com os infoprodutos, é a mulher do Pedro Sobral. E há uma cena que ela diz que é exatamente esse o mote para esses meus dias, que é, ok, eu vou desistir, mas hoje não, amanhã já acordo com outra vibe e já é o suficiente para eu aceitar que aquele é um dia menos bom, mas que amanhã depois a gente continua, porque nós estamos sempre a construir o tal amanhã, o tal Marisa de 50 anos, o tal... E tu vais ganhando mais imunidade para os problemas. Completamente. A verdade é que, ao longo do tempo e sendo trabalhado,
pá, tu chegas a um patamar que os problemas vêm ter contigo e tu, ok, é um problema de cada vez. Não vale a pena estarmos a chatear com isso agora, não vamos resolver nada, é um problema de cada vez. E eu revejo-me por completo naquilo que tu dizes e eu subscrevo e assino por baixo, porque a verdade é, eu trabalho muito mais horas do que aquilo que trabalhava. E não montei negócios que é para trabalhar 8 horas por dia, 5 dias por semana, e isso não acontece. E isso é impossível. Eu trabalho muito mais horas do que estando por conta de outrem ou se fizesse esse horário, mas é questão de ter essa flexibilidade. É questão de, se eu precisar, se alguém de família precisar de que dê um apoio, que vá a algum sítio, eu tenho essa flexibilidade. Mudando, se calhar, as reuniões, mudando ali alguma coisa, eu tenho a flexibilidade. Se precisar de ficar um dia em casa, fico a trabalhar o dia em casa. E é isso que é. Eu quando vejo, e eu sinceramente não acredito, quando chegar à minha idade de reforma a existir a reforma, eu não acredito. E eu quando vejo essas coisas, essas notícias, eu penso, ok, tipo, eu não estou a contar com isso, nem sequer quero estar preocupado com isso. Ter que estar a descontar muito para a Segurança Social, que é para quando chegar lá poder ganhar alguma coisa. Não, eu quero chegar, se eu quiser. Eu, por acaso, também tenho essa idade de referência, mas é só quando quisesse desligar o chip, poder desligar. Não acredito que venha a desligar por completo e não fazer mais nada, chegar e ir chinelo no dedo para as Exato. Maldivas. Não Não, depois acredito. uma pessoa aborrece. É isso. Mas, pelo menos, se quiser abrandar, poder abrandar, mas termos a visão do ecossistema maior do que aquilo que ambicionamos, e eu quero construir outras coisas e estão outras coisas a decorrer agora, mas é ter esse ponto, termos esta flexibilidade, mas quando é preciso abdicar, poder abdicar de festas, de saídas, de se calhar de mais umas horas na cama. Temos que acabar por fazer esse esforço. Nós temos que perceber que nós temos todos sempre pelo menos 2 escolhas a fazer quando começamos o dia, ou o que é que seja. Supor, frente, trás, esquerda, direita, whatever. E qualquer uma dessas escolhas vai ter sempre consequências. Vai ter sempre consequências boas e consequências más. Nós vivemos numa espécie de um yin e yang, acho que é assim que se diz, não é? Que, às vezes essas cenas, pronto. E quando nós escolhemos ter um negócio, lá está, nós temos os prós, que é a flexibilidade e não sei o quê. Depois temos os contras, que é trabalhar mais horas, fins de semana e não sei o que mais. Se trabalhássemos por conta de outrem, tínhamos exatamente prós e contras. Temos o pró, que é o dinheiro cai certinho, saio àquela hora, não tenho que me chatear, não sei o quê. Mas depois temos os tais contras, que é estar constantemente a pensar em coisas que nós não controlamos, por exemplo, estar constantemente com os horários e os dias da nossa vida a serem controlados por outras pessoas, que também acontece. Tu estavas a falar, eu estava a lembrar, houve uma altura, há uns anos, agora não acontece, mas houve uma altura em que o preço da gasolina escalou de uma forma surreal, Sim, não é? Eu lembro-me disso. Pronto, e eu lembro-me que no meu círculo de amigos, que é quase tudo o pessoal que trabalha por conta de outrem, etc., eu lembro-me deles estarem todos a panicar, porque eles têm que ir de carro para o trabalho e o salário não vai aumentar e não sei o quê, não sei o que mais. E, a única coisa que me passava pela cabeça é: para que é que eu vou gastar energia a pensar nisto? Eu não controlo isto. Então para que é que eu vou gastar energia a pensar sobre o preço da gasolina? Ou para que é que eu vou gastar energia a pensar sobre as 1001 perguntas que alguém me pode fazer, ou os 1001 cenários que podem existir? O nosso papel não é esse. O nosso papel enquanto empresários e empreendedores é: qual é que é o desafio que eu vou resolver hoje? E é este o meu problema do dia de hoje. E lá está, entra alguém e diz que temos um problema. Isto é prioritário? Vai afetar, ou é alguma coisa que eu consigo controlar? Vai afetar alguma coisa na tua vida, na minha vida, na empresa, etc? Se for não, a qualquer uma destas, fica para amanhã. Isto custou-me muito a aprender. Sim, é um processo. Eu acho que é um caminho que é preciso dar tempo ao tempo às vezes e ter espaço para errar e é o que for. Olha, nós temos aqui uma dinâmica, já há 3 episódios, serás a 4ª, nova, e tu provavelmente viste o story ontem. Okay. Que basicamente o que estamos a fazer ainda não tem bem o nome, mas vamos supor que é a pergunta do público, ok? Basicamente eu no meu Instagram abro uma caixa de perguntas para as pessoas poderem mandar perguntas para os convidados. Geralmente as pessoas não sabem quem é que vem, nem tu sabes qual é que foi a pergunta. Isso é muito interessante. É que no fundo vamos jogar e as pessoas poderem interagir também com o podcast. E a pergunta que eu vou-te colocar, tu conheces a pessoa, que é o Tiago, claro, e no fundo ele pergunta que é:
pontos fortes e fracos de ser mulher no empreendedorismo. Boa. Engraçado que eu ainda no outro dia não pensei neste contexto, mas foi num contexto diferente. Porque, lá está, eu sou casada com uma mulher. Ou seja, eu faço parte de uma comunidade também, que é a LGBT. E no outro dia pus-me a pensar, tipo, caramba, há tanta gente que capitaliza em cima disso. Eu nunca fiz uma cena do género, nunca pensei sequer no assunto. E eu acho que também nunca pensei nessa parte de ser mulher ou deixar de ser mulher, nesta parte do empreendedorismo. Pá, eu noto, até pelos contextos onde nós estamos, há muitos homens, às vezes há mais homens do que mulheres, mas... Infelizmente ainda tens uma discrepância intensa. É. Mas, por acaso, nunca pensei muito no assunto. Então vou ter que responder isso de uma forma um bocadinho mais quente. Vantagens. Quando tu fazes parte de um grupo um bocadinho mais pequeno, esse grupo tendencialmente tende a ser mais forte. Se é mais forte, o networking também o vai ser e as oportunidades também podem surgir mais daí. Por isso é que eu até me estava a lembrar, tipo, eu nunca capitalizei em cima do LGBT. Será que eu devia? Não vou entrar pela política. Pronto. Então, no caso das mulheres, acho que também é assim. Acho que um super ponto forte também é nós conseguirmos ir um bocadinho contra a manada. A nível de homens versus mulheres no mercado de trabalho, mulheres ganham menos, homens ganham mais. Pá, se sou eu quem manda, eu posso pelo menos tentar ir um bocadinho contra isso. Eu não posso mudar a realidade de toda a gente, mas posso ir um bocadinho contra isso. Então, pá, não vai ser uma questão de quem ganha mais ou quem ganha menos. Eu vou fazer uma cena igualitária. Igualitária. Está-me a faltar agora a palavra. Pronto, igual para toda a gente, vai ser assim. E vou tentar dar um bocadinho a volta à questão. Então vou pôr as mulheres a ganhar mais. Eu pessoalmente, essa história eu não consigo entender. Eu não consigo perceber o porquê, e custa-me a acreditar, ver empresas, porque é que têm salários diferentes. Se faz exatamente o mesmo, porque é que há salários diferentes? Eu juro que eu não consigo entender. Eu juro que não consigo entender como é que as mulheres, não entrando aí, mas como é que há empresas que pagam tipo, menos às mulheres. Vamos olhar que tem que ser exatamente as mesmas funções, mas exatamente as mesmas funções, responsabilidades, etc. E estão a ganhar menos por ser mulher. Isto é uma das coisas que me faz mesmo muita confusão, que não consigo entender. Eu pessoalmente tenho completamente o contrário, porque as minhas chefias da empresa são mulheres, portanto elas até são as que ganham mais dentro da empresa. Até ganham mais que eu, portanto eu não consigo. Isso aí faz-me confusão, sinceramente. Mas sabes porque é que eu tenho uma opinião muito formada relativamente a isso. A primeira é tudo um jogo dos mídia. E, ou seja, quando nós temos... É tipo aquela cena dos salários médios em Portugal. O salário médio em Portugal é X. Mais de metade dos portugueses, ou 30%, whatever, uma boa porcentagem ganha salário mínimo e diz: onde é que eles foram buscar isto? Isso é salário médio, mas não é aqui, não sei o que mais. Porquê? Porque nós estamos a olhar a todo o panorama e estamos efetivamente a fazer uma média. Então o que é que acontece? No caso, tu estavas a olhar para a mesma posição, mesma função, mesmo tudo. Mas o que é certo é que quando essas médias são feitas e essas estatísticas são feitas, não se está a equacionar todos os trabalhos que as mulheres não fazem e todos os trabalhos que os homens fazem. Ganha-se muito dinheiro a trabalhar na construção civil. Quantas mulheres é que estão a pegar em cimento? Quantas mulheres é que estão a pegar em tijolo? Porcentagem. Percebes? E eles também andam a ganhar bem. Da mesma forma, existem muitas outras pessoas a trabalhar em setores onde não se vêem muitas mulheres. E isto acaba por gerar essa discrepância também. Então, ok, a gente vê aquilo, sente-se um bocadinho ofendida, vamos dizer assim, mas tipo, siga para bingo, porque se percebermos um bocadinho o contexto geral, vamos lá ter. A segunda tem a ver com a forma como nós fomos crescendo em sociedade. Ou seja, temos o pai, temos a mãe, temos os miúdos. Quem é que normalmente ficava com os miúdos em casa? Onde é que o corte do salário vai acontecer? Na mulher, não é? Então, isso também entra para esse tipo de estatísticas. Então, eu não acredito que seja uma cena consciente de pagar mais aqui ou pagar mais acolá, mas aquilo que acaba depois por ser a média que realmente vem para o nosso bolso, etc., vai ser sempre inferior. Pá, eu tenho amigos em que é só a mulher, basicamente, que fica com o miúdo. Ele está em casa, ele fica com o miúdo, é preciso buscar mais cedo, ele fica com o miúdo. Pá, o homem continua a trabalhar, continua a ter esse papel. E eu depois aqui não sei, por acaso é uma das coisas que nunca estudei sobre o assunto, porque assim, se forem fazer a média, por exemplo, pelo mesmas funções, mas pelo que é registado na Segurança Social do que é que foi recebido, obviamente, se ficares mais tempo em casa, vais receber menos. Portanto, por acaso não sei se essa questão das médias não vai por aí, porque se for por aí, percebo.
acho que se calhar empresas com mindset mais antigo, empresas mais e mesmo com os gestores mais resguardados, então se calhar aí acredito que mesmo em termos de tabela salarial um ganha 900, outro 850. Agora, por acaso isso aí é um bom ponto e há aqui um ponto importante que tu disseste, que é os mídia. Por exemplo, essa questão dos salários médios. A verdade é que os números estão ok, os números estão certos, ou seja, são estatísticas, está feito. Só que tu tens a grande maioria ganha salário mínimo e geralmente essa grande maioria de salário mínimo são pessoas com menor escolaridade que se incendeiam nas redes sociais. Exatamente. Incendiar nas redes sociais, por muito que pensemos que andam ali a bater bolas nos comentários, a refilar, eu detesto, tipo, não vejo, porque às vezes tu notas que é mesmo falta de bom senso, falta de consideração, falta de conhecimento, mas a verdade é que isso incendeia, há partilhas, há tráfego para os sites têm anúncios a correr, estão no fundo a pagar mais, portanto, porque é que a CMTV resulta? É por causa disso, é por incendiar completamente. E nós, a partir do momento em que não pensamos um bocadinho, não, mas espera lá, deixa-me ver como é que isto foi feito, espera lá, deixa-me ver qual é que é a lógica por trás disto, nós a partir do momento em que só reagimos assim a quente, pronto, dá cagada, não é? Pois acontece isso. É muito bom para algumas pessoas, é muito mau para outras. E o mesmo conteúdo em contextos diferentes é lido de forma completamente diferente também. Tu pegas num contexto, lá está, empresarial e partilhas essa notícia dos salários médios. Pegas num contexto mais de operadores fabris e levas a mesma notícia. As respostas vão ser completamente diferentes. A forma de olhar para a coisa é completamente diferente. E não é porque uns são mais espertos, menos espertos, etc. Tem a ver depois com o efeito manada. Basta uma pessoa começar a incendiar e de repente toda a gente... É efeito manada, aquilo vai tudo. Completamente. Eu já sofri de uma cena dessas no LinkedIn. O mesmo post no Instagram funcionou super bem. No LinkedIn, por causa de uma porcaria qualquer que alguém entendeu mal, foi só incêndio. E eu, calma amigos, não volto a fazer isto aqui. Eu acredito que a inteligência artificial vem criar, ou já está a criar, a nova geração de copywriters. Tu terias 2 horas por semana só para estar a falar comigo, para eu criar conteúdo que só vou criar dali a um mês? Eu quero isto. Ok, porreiro, mas isto vai ter que papel no teu funil de marketing? É atração, é consideração, é fundo de funil? Eu hoje sem um CRM não vivo, eu hoje sem um software de gestão de tarefas não vivo. Adapt or die. É tal e qual. Quando nós mais partilhamos é quando nós mais também ganhamos. Sim, e pegando aqui na questão do copy, é que depois é isso. Não é só escrever, não é só pegar. E eu aí queria perguntar-te o que é que tu achavas do ChatGPT, já lá vamos, mas é que não é só escrever só porque sim, é porque o público para onde tu vais mandar as coisas, o teu ICP, o teu cliente ideal, pode mudar completamente o jogo e tu sentes isso porque escreves para vários mercados em vários públicos completamente diferentes e é isto, seja LinkedIn, seja Instagram, seja o público com quem estás a atingir, vai influenciar. E aqui eu queria puxar a roda à inteligência artificial e ao ChatGPT, que era... O que é que tu achas e qual é que é a tua visão em termos do ChatGPT, em termos de escrita? Porque a verdade é que hoje em dia já se vê muita coisa escrita por ChatGPT e as pessoas, quem perceber mais da coisa e da ferramenta que utilizar mais, há determinados textos que vai percebendo isto cheira-me a ChatGPT. Eu pessoalmente já vi uns textos que basicamente eles todos começavam da mesma forma, eram como se fossem uns testemunhos e eles todos começavam da mesma forma e eu... Isto cheira-me a ChatGPT. Um scriptzinho. Copiei daqueles ChatGPT checker, metemos lá e era obviamente. Mas o que é que tu achas relativamente aqui à questão da AI para ajudar no copy? Porque assim, há muitas pessoas que utilizam. É a pessoa com eu mais falo no meu dia, é o ChatGPT, é o meu assistente. Não há ninguém no mundo que eu falo tanto como ele, portanto, o que é que tu achas também aqui desta parte da AI? Olha, eu acho que existia o copy e o conteúdo antes desta explosão de... porque a AI já existe há muito tempo, não é? Mas houve a explosão que foi realmente o ChatGPT. Já teve aqui o Kelvin, tu conheces, e ele diz que há 50 anos, e eu estava a pensar, 50 anos, mas como assim? É uma cena, mas já está a ser desenvolvida há imenso tempo mesmo. Ele já trabalha em AI, acho que para aí há 20 anos, portanto... Já te imagina.
Quase que desde gente que já existe, que ele já trabalhava nisso. Só que, pronto, surgiu, arrebentou a bolha, não é? Com o ChatGPT, ficou acessível a praticamente toda a gente, então, obviamente, depois começa-se a falar mais. Então, eu acho que existe a criação de conteúdo e de copy antes do ChatGPT e depois do ChatGPT e todas as outras ferramentas que surgem por aí fora. E aquilo que basicamente eu tenho visto e que nós também temos implementado na nossa empresa é que existe uma super aceleração em tudo aquilo que tu fazes. Porque o brainstorming deixa de ter que acontecer naquele dia, àquela hora. Tu consegues, lá está, facilmente pegas no telemóvel, fazes um check muito rápido, vais conversando com o teu segundo cérebro, lá está, porque ele vai aprendendo estas coisas, não é? Sim. E então acho que acelera mesmo muito. Eu acredito que a inteligência artificial vem criar, ou já está a criar, a nova geração de copywriters, que são aqueles copywriters que não são assim meios quadrados e que só posso ser eu a escrever, não posso utilizar AI, não sei o quê. Esses ainda vão continuar a existir, porque há pessoas que valorizam mesmo muito. Isso aí é também aquela história dos touros, ninguém faz melhor do que eu. Exato, enfim, eu é que sou bom, etc. Tipo, toda a inteligência da internet não é, tu é que és, pronto. E existe a tal nova versão, que é as pessoas que conseguem ser copywriters para pedir conteúdo, copywriters para rever conteúdo e para entregar conteúdo. Ou seja, passamos a ter estas três fases. Porque nós, quando pedíamos conteúdo antes de utilização massiva do ChatGPT, aquilo que nós fazíamos era, vamos ao Google, vamos ver, vamos a um Google Keyword Planner, vamos ver também o que é que a pessoa procura, um Answer the Public, e vamos nós tentar juntar os pontos com a informação que nós temos do cliente, no caso do empresário. Agora, tu és empresário, diz-me, tu terias 2 horas por semana só para estar a falar comigo, para eu criar conteúdo que só vou criar dali a um mês? Não. Tu tens mais que fazer com essas 2 horas, não é? É muito difícil estar, e 2 horas de reunião... Por favor, não é? Olha o e ainda por cima é brainstorming. Exatamente, não é para criar o conteúdo, não é para tu veres e para não sei o que é, não. Só vamos falar sobre aprovar, etc. Ok, vamos... Mas aí fazemos em meia hora, 45 minutos. Agora 2 horas ainda por cima a fazer brainstorming. Exatamente. E já sabemos que o brainstorming facilmente escala para um dia. Tem hora de começar, não tem hora de acabar. Pronto, então, uma vez que tu não consegues fazer isso, os empresários não têm tempo, porque lá está, há outras prioridades, e não é que o conteúdo não seja, ou a copy não seja, mas lá está, o dia de um empresário não é criar conteúdo, por isso é que ele contrata outras pessoas, não é? E por isso é que tem uma equipa. Então, o copywriter depois da inteligência artificial, depois do ChatGPT e assim, consegue, através de pouca informação do empresário, conjugar isso com a informação que está disponível online, em blogs, em redes sociais, no que quer que seja, consegue compilar tudo isto dentro de uma AI criada só mesmo para aquilo, com as instruções que é o copywriter que dá, com a metodologia do copywriter, etc., e consegue a partir dali ter todo o brainstorming que ia demorar 2 horas a fazer em 5 minutos. O que é que demora a fazer aqui? É construir a máquina. É construir os prompts, é ensinar a dar os outputs, etc. Mas uma vez que está feito, o empresário reúne comigo 40, 45 minutos, uma vez a cada 2 meses, talvez a cada 3, dependendo do tipo de empresário que seja, também, do tipo de conteúdo que seja, metes aquilo ali dentro e ele gera-te um output. Estão aqui estas ideias, porreiro. Agora vamos meter na outra máquina que fui eu que criei para me criar o copy tal e qual como eu criaria se fosse eu a escrever. O output que ele me dá numa casa de 30, 45 minutos, era uma coisa que a mim me ia demorar uma manhã inteira a fazer. E eu só preciso depois de rever aquilo. Aí sim, efetivamente, por um humano, para tentar perceber se as coisas batem bem, para tentar afinar também ali a máquina, e até etc. Porque o ChatGPT fala muito em brasileiro. Certo, principalmente para português. E mesmo quando tu lhe dizes, fala em português, Portugal, etc., ele não dá ali umas canlinadas mais ou menos. Então é preciso ter essa parte humana. Só que o novo copywriter, ele está muito mais no explicar o processo a uma máquina, no caso, ensinar a máquina a passar pelo processo e através dos outputs nós conseguirmos criar o conteúdo cá para fora. É muito menos, agora está a faltar a palavra em português, mas cometes muito menos erros, porque às vezes tu estás naquela onda, estás naquele flow, começas a ser muito repetitiva a escrever também, e nós não reparamos nisso, é preciso ter outros olhos para rever. Aqui ele comete menos erros nesse sentido, comete menos erros de misturar assuntos. Lá está, se eu escrevo para 15 pessoas diferentes e 15 assuntos diferentes, é inevitável eu começar a escrever mais ou menos a mesma coisa para todos, mesmo que não se aplique necessariamente. Então, lá está, todo este boom vem acelerar imensamente o meu trabalho, vem dar muito mais outputs muito melhores também aos clientes. Eu tenho de garantir que aqueles outputs fazem sentido do tom de voz do cliente,
que no processo de revisão também faz sentido para o cliente em si, lá está, não tem essas coisas dos brasileirismos, tem as expressões que o cliente utiliza e não aquelas que o ChatGPT acha que ele utiliza, e que fazem sentido dentro de uma estratégia de marketing. Que é aí que eu acho que muitos copywriters acabam por falhar e muitos criadores de conteúdo também. Eu quero isto, ok, porreiro, mas isto vai ter que papel no teu funil de marketing? É atração, é consideração, é fundo de funil? O que é que tu queres que aconteça por cá? Tu queres angariar leads com este blog? Tu queres convidar as pessoas para fazer o quê nesta landing page? E este tipo de perguntas nós até fazemos de forma superficial, mas, por exemplo, quem é que faz o acompanhamento disso depois? Eu faço uma landing page para alguém e eu entrego, está aqui. A pessoa implementa logo. Passados 30 dias eu estou a mandar uma mensagem àquela pessoa. Como é que está a correr? Como é que está a página? Como é que está a taxa de conversão? Está a correr fixe? E os anúncios? Como é que estão? Este anúncio aqui não está muito alinhado com a landing page. Queres mudar a landing page ou vais mudar o anúncio? Percebes? Mas eu só consigo fazer isso porque, felizmente, a inteligência artificial liberta-me tempo para fazer isso. Sim, porque a verdade é, nós temos que usar as ferramentas que temos à nossa disposição. Eu hoje, sem um CRM, não vivo. Eu hoje, sem um software de gestão de tarefas, não vivo. Sem um bom sistema de e-mail, um bom sistema de automações, não vivo. Nem eu nem os clientes é que implementamos isso. Portanto, vamos usar as ferramentas. E eu já também não vivo sem o ChatGPT, porque eu já cheguei ao ponto de chegar ao Google para começar a escrever, mas eu chegar ao Google e fazer a pergunta que eu faço ao GPT é: como é que faço isto? E eu, espera, isto aqui não vai dar. Command X, ir ao ChatGPT, Command V e vamos perguntar-lhe a ele, porque chega ao ponto de vais para o Google, que é, eu já duvido muito eu voltar a procurar em 5 sites, páginas, blogs, um determinado assunto, determinada tecnologia. Exatamente. Eu precisava de reunir aplicações para um cliente, para uma dor que ele estava a ter, cheguei ao ChatGPT e olha, está a acontecer isto, preciso disto, dá-me soluções para isto, softwares que existem no mercado. E vamos trabalhar. E aqui a questão do copy e da questão da otimização, SEO, etc. é extremamente importante até para depois o ChatGPT também consumir isto, porque ele vai ler o que está na internet. Portanto, a parte de blogs, a parte do bom copy do site, a parte das coisas estarem todas certinhas no site, é importante porque no dia que alguém perguntar, olha, como fazer uma loja online ou empresas para fazer loja online em Coimbra... Yeah. Aqui está. Exatamente, para o tech logo ali. É isso, nós temos que aprender a trabalhar em simbiose com isto. Não nos podemos esquecer que é uma mudança, é muito difícil, né, para quem cria conteúdos, mas quando surgiu a eletricidade também foi uma mudança gigante para as empresas, porque, oh meu Deus. Todas as transformações geram dor. Exatamente. Ponto final. Não há volta a dar. E a verdade é essa. Nós temos é que isto é adapt or die. É tal e qual. E mais uma vez, não é que os copywriters que não utilizam vão desaparecer do mapa, porque eles vão continuar cá, da mesma forma que as pessoas continuam a fazer crochê, independentemente de conseguirem comprar uma coisa parecida noutro sítio qualquer. Mas se nós quisermos realmente focar-nos, como é o nosso caso, numa vertente mais de conversão, ok? Não há outra hipótese, nós temos que ir lá. No outro dia nós também fazemos copy para email marketing de algumas empresas. Eu estava a ficar possessa porque a porcaria da taxa de abertura estava a baixar e eu não estava a perceber o que é que se passava lá. Então, eu ainda fiz o processo manual, andar a ver o que é que se passava, o que é que não se passava, fui ver relatórios, fui ver o nosso Google Sheets, whatever, o que é que dava aqui em comum, o que é que não dava. Fartei-me, peguei naquilo tudo, pedi ao ChatGPT, olha, está a acontecer isto, eu já vi isto, não estou a conseguir perceber o que é que está a passar, já fiz estes testes e não sei o que mais. O que é que se passa? Quais é que são os padrões que encontras? O que é certo é que ele encontrou lá 2 coisas que eu não tinha visto. E é este tipo de cena, estás a ver? Para que é que tu vais, por exemplo, pagar logo imediatamente a um profissional para fazer isso se nós conseguimos pagar $20 ao ChatGPT para nos dizer o que é que é? Por mês tens um assistente 24/7 com o conhecimento de todo o mundo. Completamente. E depois, preciso de informação mais a fundo e não sei o quê. Sim, vou pagar um especialista para fazer isto, porque isto é outro patamar, já é outro nível, whatever. Mas para identificar coisas que se calhar eu consigo fazer, não, deixa-me pagar aqui... Vale bem os $20, pá. E às vezes por brainstorming, para ter outras ideias para avançar. E só para fechar aqui esta questão das transformações, eu já dei este exemplo aqui no podcast, que é quando apareceram os drones, os pilotos de helicóptero que faziam captação de vídeo, as coisas tremeram. E deixou de existir captação de vídeo por helicóptero em determinadas situações, que há outras que usam os helicópteros. Mas deixou de haver, foi uma transformação que aconteceu. É por isso que morreram os helicópteros? É por isso que acabaram os helicópteros? Não.
E também o outro exemplo é que há 10 anos não existia motoristas de TVDE, daqui a 10 anos também não acredito que venham a existir por questão da condução autónoma. Acredito que se não for 10 anos, 15, não sei, mas não acredito que vá passar muito mais disso. Portanto, todas as transformações geram dor. Óbvio, há postos de trabalhos que vão desaparecer, vão se reinventar, vai haver outras coisas. Copywriter, antes de aparecer a internet, não existia. Existia, por carta. Por carta, mas não era a mesma coisa. Não estava tão difundido, nem nada. Não era nada isso, copywriter. Não, era escriturária que estava ali na secretária que escrevia. Portanto, acaba por ser isso. Olha, Marisa, estamos a chegar ao fim. E está a ser uma conversa que tínhamos aqui ainda para continuar muito tempo. Mas olha, nós temos aqui duas dinâmicas no podcast. São duas dinâmicas que já existem desde o dia zero. Uma é, e para começarmos, que é nós chamamos de um momento rocket, que é um momento, uma ação, algo que aconteceu no teu percurso profissional ou pessoal, ou aquilo que tu te vier à cabeça e que sintas que aí foi o gatilho da mudança, foi aí que as coisas acabaram por mudar. Ok. Opa, o meu gatilho acabou por ser muito influenciado pelos meios em que eu estou. Nós no início, quando estamos assim a começar e tal, temos muito medo às vezes de partilhar coisas com outras pessoas e não sei o que é. Aquela coisa de não vou partilhar porque ele vai copiar. Exatamente, tal e qual. E eu já não sei quem é que foi que disse alguma coisa do género ou onde é que eu li, mas quando nós mais partilhamos é quando nós mais também ganhamos. E felizmente eu fiz isso logo no início, que foi, vou partilhar isto com toda a gente. As pessoas são demasiado preguiçosas para fazerem elas. Portanto, siga, vou partilhar o que é que eu estou a fazer, como é que eu estou a fazer, etc. E esse foi o momento em que eu entrei mesmo no foguetão, porque coincidiu com aquela altura em que eu encontrei o tal livro do Donald Miller e comecei a implementar aquilo, mostrei como é que estava a fazer, mostrei o tipo de resultados que estava a ter e lá, a minha empresa começou a faturar mesmo. Nós passávamos passamos de 0 para ali para os 500, 600, 1000, whatever, até eu acabar esse primeiro quase ano completo nos 20 e tal mil. Isto é uma pessoa que estava a recibos verdes e que finalmente sabia o que é que estava a gostar de fazer da vida, não é? Tipo, quer escrever. Sim, ainda mais tu tinhas andado ali em muita coisa diferente, mas sempre ali na onda da escrita. Então esse momento, para mim foi o momento rocket do negócio. Eu começo a partilhar, as pessoas vão curtir, as pessoas vão sentir confiança e siga. E foi um partilhar muito humano. Pelo menos foi assim que categorizaram, porque eu estava nas redes sociais, eu escolhi o Instagram na altura para fazer a partilha dessas coisas todas e eu fazia stories como eu estava. Se eu tivesse de pijama, eu fazia stories de pijama. Se eu tivesse descabelada, eu fazia stories descabelada, não é? Não sou a única a fazer. Autenticidade. Exatamente. E as pessoas, enquanto alguns vinham e diziam tipo, não devia estar assim, não sei o quê, vinham as outras pessoas e diziam exatamente o oposto, tipo, fogo, finalmente alguém que importa-se com aquilo que está a passar. Mas, por exemplo, até isso é bom. Uma das estratégias que se utiliza, por exemplo, quando passa a muda de ano, é tu ainda escreves o ano anterior. Porquê? Porque as pessoas, para apontar o dedo, são as primeiras. E eu já fiz assim algumas coisas que, de propósito, não, vão lá dizer que eu escrevi mal ou que está mal. Eu gosto, porque estão-me a aumentar o alcance, estão-me a valorizar, ainda mais estão a interagir, a mandar mensagens. O Instagram gosta disso, portanto, estejam à vontade. Digam que isso está mal, que não gostam, mas falem bem ou mal, mas falem. Exato, é como nos anúncios. As pessoas encontram um erro e começam logo a comentar. O meu CPC começa a baixar, fico feliz. Pronto, se os leads continuarem aqui, está bom. Mas acho que foi isso, é não termos medo de mostrar a nossa jornada. Porque o verdadeiro suminho de tudo o que nós fazemos e aquilo que vai fazer com que as pessoas nos prefiram a nós em vez de outro, mesmo que a diferença de preço exista, seja ela 5€, 100, whatever, ou mais, é as pessoas perceberem como é que nós chegamos até lá e a forma como nós somos mais transparentes ou menos transparentes a partilhar as coisas. Então, eu felizmente percebi isso, ou tive se calhar a sorte também de alguém falar sobre o assunto, porque isto depois também nos negócios é esta parte. Nós fazemos uma boa parte da sorte, mas depois também temos aquela estrelinha que ali está, que nos mete as coisas à frente quando elas são precisas. A nossa parte de fazer a sorte é irmos lá, apanharmos essas coisas e usarmos para nós, porque há muita gente que deixa passar. Mas eu diria que foi esse. Perfeito. Olha, a segunda dinâmica são 5 perguntas muito breves, muito simples, que eu coloco a todos os convidados até para termos aqui um termo de comparação e podermos partilhar entre todos. A primeira é
Qual é que foi o maior desafio na tua jornada? O maior desafio? Olha, já tive tantos, como é que eu vou escolher o maior? Um deles, há sempre muito. Há sempre, sim. Olha, eu acho que um dos meus super desafios até vem no seguimento do tal Momento Rocket. Foi definir a linha do onde é que isto acaba, onde é que acaba a Marisa empresária e onde é que começa a Marisa, a pessoa, estás a ver? A pessoa que está em família, etc. É uma linha muito ténue, nós muitas vezes passamos isso, então foi um desafio que eu passei. Cruzei essa linha várias vezes, até mais ou menos há 1 ano e tal, onde comecei a defini-la um bocadinho melhor. Ainda hoje a passo, mas já não passo tantas vezes. Mas quando hoje passamos é ter a consciência que passamos, mas sabermos que, ok, pode ser temporária, pode ser, e às vezes é preciso ter a clareza de, se estivermos a abdicar de determinados momentos, é algo temporário, mas temos consciência disso e não estarmos a fazer inconsciente que chegamos a um ponto que já não sabemos o que é que estamos a fazer. Exatamente. A minha esposa chegou-me eu havia dias em que eu mal falava com ela. Foi aí que eu comecei a perceber. Porque a gente começou-se a afastar, etc. E ela começou-me também a mandar assim umas dicas e eu, pronto, ok, não pode dar, não pode ser, não pode continuar assim. E um hábito que para ti seja importante? Ler. Todos os dias. Ainda mais alguém do copy. Não, alguém do copy tem que ser. Aquela cena santa mesmo. Tipo, nós entramos no universo de outra pessoa. Sim. E não pode falhar. E uma aprendizagem que tiveste neste caminho? Aceitar os meus falhanços. Mas aceitá-los, tipo, bem. Não me bater por causa disso. Porque, só para dar um bocadinho de contexto, eu fui a primeira pessoa da minha família a ir para a universidade. A primeira pessoa a fazer tudo e mais alguma coisa. Tipo, a criar um negócio, a fazer não sei o quê, a escrever um livro, whatever. Fui sempre a primeira. Chegou ali a um ponto em que a minha família estava-me a pôr muita pressão, sem perceberem. Mas é do género, tu é que fazes tudo, tu é que não sei o quê. E isso depois começa a pesar. Esse peso. Yeah. E então quando falhas, falhas mesmo, te sentes mesmo falhada. Pronto, eu comecei a aprender a não considerar isso. Perfeito. E uma palavra que te defina? Coragem. Faz parte dos meus valores e é sempre aquela. Um conselho ou uma recomendação que deixa quem nos ouve? Se estás a pensar sobre se ir ou não ir, tentar ou não tentar, tenta. Porque é muito melhor tu pensares olha, não deu certo, do que ficares toda a vida a pensar e se tivesse dado certo. Eu por acaso, isso é algo que eu penso muito e tento ter sempre isso muito, que é, eu não quero chegar, imagina, reformado, de chinelo no dedo, das Maldivas, e ter a consciência de fiz tudo aquilo que tentei tudo, ou pelo menos, mesmo que as coisas corram todas mal, sei que tentei e fiz, e não estar ao ponto de, e se eu tivesse feito aquilo? E se tivesse experimentado de outra forma? Acho que acaba por ser um bocadinho por aí. Olha, Marisa, só para fecharmos, isto é algo que eu costumo perguntar, também para ir arranjando convidados, quem é que tu achas que deva vir aqui ao podcast? Opa, eu acho que uma pessoa incrível para se trazer um podcast, se conseguir chegar lá, era o Cristiano Ronaldo. Pá, vou-te explicar porquê. Deixamos aqui o convite. Exatamente. Mas vou-te explicar porquê. Não tem nada a ver com cenas de futebol, etc. Mas eu sei que lá está, talvez outro dos meus maiores desafios é manter rotinas. Pá, volta e meia eu saio. E eu gostava mesmo de um dia poder ser aquele gajo por um dia, só para perceber como é que ele se mantém motivado todo o santo dia para fazer a mesma coisa e não sei o que é. Porque às vezes nós vamos perdendo isso. Então eu diria a ele. Outra pessoa que acho que seria mesmo muito interessante é talvez o Luís Diogo. Ele tem muito este mindset de empreendedorismo, criar empresas, mas criar empresas com um objetivo muito bem definido e fazer a empresa trabalhar para esse objetivo e não o empresário a trabalhar para esse objetivo. Isso aí é um ponto extremamente importante. Yeah. Perfeito. Marisa, obrigado por ter estado aqui. Espero que tenhas gostado. Foi top, ficava aqui mais 2 horas. Eu também. Perfeito. Marisa, obrigado. Por hoje terminamos este episódio. Sigam-nos nas redes sociais, YouTube, Spotify e vemos no próximo episódio.